Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Caixinhas de Minha Vida. Pessoal, hoje nessa sexta, que é o dia do nosso vídeo, eu quero aproveitar e trazer uma mensagem um pouco mais descontraída, sem muito peso nas palavras, mas que faz com que a gente tenha aí uma análise, uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, nossa conduta. Então, o tema que eu escolhi hoje, eu quero falar de um livro que é bem interessante, que traz todos esses pontos aí de reflexão. É esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. O autor dele é Napoleão Hill. Esse livro ele foi escrito em 1938, mas ele só veio a ser publicado agora perto do ano 2000, né? Então o autor demorou mais ou menos uns 30 anos para poder terminar esse livro. E esse livro ele é bem interessante porque ele traduz aí como se fosse uma entrevista de Napoleão Hill com o diabo, né? É um livro de perguntas e respostas. Se vocês tiverem oportunidade de ler, vale muito a pena. E o que ele traz, né? Ele traz, assim, algumas reflexões diante das perguntas que são feitas aí, e a gente não sabe até que ponto essa entrevista existiu ou não, mas essas reflexões, elas vêm aí de encontro a gente se posicionar, né, diante de algumas situações. Então, ele traduz aí, né, sobre o sucesso e o fracasso. Então, o livro começa até falando sobre isso, né, que Napoleão Hill, ele iniciou aí essa reflexão através de uma entrevista que ele fez com 500 pessoas muito bem-sucedidas, empresários, magnatas e 25 mil pessoas que tinham aí alguma sensação, né? Tinham passado por situações de fracasso. Situações de fracasso não é o oposto de sucesso, né? O fracasso ele traduz aí como um momento que não foi positivo, mas um momento, né, de que pode aí ser superado através de novas tentativas, através de novas rotas. Agora, o que separa, né, o sucesso do fracasso? É a constância, é a determinação, é o foco, é a persistência, né, de pessoas bem-sucedidas que têm todas essas características positivas e pessoas que não têm, né, e que acabam se afastando do sucesso porque desistem, porque são negativas, porque vem sempre né, de uma forma não positiva aquilo que seria, né, o oposto do caminho que ela traçou para si. E outra coisa que é bem legal aqui nesse livro é sobre, ele fala durante a entrevista sobre os 6 medos que as pessoas normalmente têm, os 6 maiores medos. Então, o primeiro medo é o medo da pobreza, né? O segundo medo que a maioria das pessoas trazem consigo é o medo da crítica. O terceiro é o medo da doença, né? De perder a saúde. O quarto é o medo da velhice. O quinto é o medo de perder alguém amado, então, né, um relacionamento ou alguém que você tem grande estima. E o sexto e grande maior medo é o medo da morte. E Napoleão Hill, ele fala que os dois maiores, assim, né, sentimentos, onde mais, assim, se você vê, né, o medo se manifestando,
são os dois extremos. Então, é o medo da pobreza e o medo da morte. E numa das falas aqui do diabo, ele diz que onde ele mais consegue se instalar dentro da mente humana é através da questão da pobreza, né? Porque quando a pessoa ela se julga, né, pobre no sentido medíocre, né, de não ter aí ambições, ela é capaz de qualquer coisa, né, pouca coisa é suficiente para que o diabo, os pensamentos negativos, a parte, né, que pode afastar aí do sucesso, se instale na mente. Então, o dinheiro, né, a falta da ambição, a falta de você poder aí usar do dinheiro como forma de crescimento, não só financeiro, mas pessoal, social, ele afasta você do sucesso. É bem interessante isso. E eu separei aqui uma fala, né? Que fala que ele está perguntando, né, pro diabo: o fracasso em algum momento é um benefício? Aí o diabo responde sim, mas pouca gente sabe que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos gente ainda sabe a diferença entre derrota temporária e fracasso, que é justamente aquilo que eu falei no início do vídeo, né? A gente passa por fracassos, mas fracassos não determina ausência de sucesso, né? Isso quer dizer que você simplesmente errou em alguma métrica, mas que você pode ajustar e voltar para a rota do sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Esse livro é um livro que eu indico bastante para leitura, né? Eu fiz também um vídeo sobre ele lá no meu Instagram, se vocês quiserem depois assistir, né? É um vídeo até um pouquinho mais completo que esse. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe, comente, e eu desejo que você possa aí ser uma pessoa muito bem sucedida dentro dos seus desejos, dos seus sonhos, e que possa, através desse desejo, desse sonho, galgar aí e poder compartilhar isso com muito mais pessoas e quem sabe até para o mundo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo feriado e até o próximo vídeo.